Tá gravando. Então, boa tarde. Vamos começar nosso oitavo encontro, né, do quarto trimestre já. Então, semana que vem é a última semana de aula, certo, do trimestre. Vai ter aula da segunda pela manhã e a aula da quinta-feira, que é o quiz final. E está encerrado o ano letivo de filosofia, certo? Quem está fazendo aqui no YouTube. Quem está fazendo na plataforma vai ter mais 1 ou 2 semanas de atividade. Lembrando que quem ainda não fez as frequências, façam. E eu vou dar um recado aqui, por acaso, que é alguém que assiste o início. Se você está apenas assinando a frequência, respondendo de qualquer jeito, sua nota vai ser baixíssima. Certo? Então, o recado está dado. Não custa nada assistir. Aqui a aula é uma aula de 1 hora, menos de 1 hora, inclusive. Certo? Então é isso. Dado o recado, a aula de hoje, essa daqui, Michel Foucault, a microfísica do poder. Vocês já ouviram falar alguma coisa sobre Foucault? Já na aula que eu tive com tu sobre isso. Você já teve. Ivan, você já teve. Mas o pessoal a Raíssa chegou agora, né? Maria, Gabriele. O pessoal do Cônigo, já ouviram falar alguma coisa do Michel Foucault? Sabe quem é? Já ouviram? Não fazem Não. ideia? Não. Eu vi uma partezinha bem rápida que tinha sobre ele no meu livro Foi, né? da escola. Então, Gabriel vai ter a obrigação de saber de tudo aqui sobre a aula de hoje, viu? Tá escutando, pessoal? Ele disse que Gabriel vai sabe. carregar a classe hoje. Boa Exatamente. sorte, Gabo. Então, e o tema da aula dele vai ser essa aqui, a microfísica do poder, certo? Como eu falei, tivemos a primeira aula, né? Essas aulas aqui agora são referentes à segunda nota. Sim, a primeira nota eu já divulguei. Vocês tiveram acesso já. Eu mandei no grupo dos líderes e eu pedi para eles divulgarem. Eu até esqueci de falar isso semana passada, na segunda-feira. Certo? Já tivemos aqui, porque achamos as coisas belas, ética e moral, e agora essa aqui, a opressão de todos os lados, né? A microfísica do poder. E aí, Wagner? E aí, professor Suave? Então, vamos falar um pouquinho quem foi Michel Foucault. Michel Foucault foi esse cara aqui, bonitinho. Esse sociólogo filosófico, Nasceu filosófica. em Paris, que morreu aqui em 1984. Então, foi filósofo, historiador das ideias, teórico social, filólogo, crítico literário e professor da Cátedra de História do Sistema de Pensamento no Collège de France, uma das universidades mais importantes lá da França e da Europa e, por conseguinte, do mundo, certo? Suas teorias abordam a relação entre o poder e o conhecimento e como eles são usados como uma forma de controle social por meio de uma instituição social, instituições sociais. Então, ele, resumindo assim o que Foucault pensa, o que resume sua filosofia, sabe? Como a relação entre o poder e o conhecimento são usados para o controle social. Aí, algum dos livros deles é esse aqui, Vigiar e Punir, talvez seja o mais importante. História da Sexualidade e o Nascimento da Clínica. Esses são alguns dos livros deles. Né? Só para vocês terem ideia, mais ou menos, assim, de quem foi Foucault. Então, ele foi um francês, nasceu aqui no século XX, foi professor importante da importante Universidade do Collège de France. E esses aqui são os livros deles, alguns dos livros dele. Certo? Então, o que é o poder? O que é poder? Responda aí. Poder, o que é? Ter poder sobre algo. Certo. Poder é tipo um controle que a pessoa tem. Controle? É, isso aí. E quanto mais pessoas eu controlo, mais poder eu tenho.
Se Se, muitas pessoas não respeitam, eu posso pedir para elas fazer tipo um protesto que pode beneficiar a mim e a elas também. Entender. se ele tiver certo, eu concordo com ele. Mas poder não é isso aqui não, pessoal. Não. Vai colocar Goku, quer ver? Também, né, Quem decidiu professor? que não é poder? Isso não é poder não. Também é. É o poder que eu queria. Depende, o poder substantivo ou o poder verbo? Bom. Então, o que é poder aqui? É a capacidade de... O que Dudu falou está correto. Tá? É a capacidade de deliberar, né? De decidir, ou a capacidade de agir, de mandar e também, dependendo do contexto, a faculdade de exercer autoridade, Tá a vendo? Eu soberania, concordei com ele. o império. Então, Wagner também está certo, né, Wagner? Wagner, lindo. É. Isso aí. Ei, Felipe, professor. Ei, professor. Fala. Essa aula vai pro YouTube, né? Vai, Pintor. Pronto, daqui a pouco eu vou dar uma saidinha que eu vou ter que buscar minha mãe no trabalho, infelizmente. Não ei vou poder Felipe, tu estuda no Cônigo, Felipe? ser. Lógico, né, pai? Oxe, sabia não, meu Deus. Ó, vamos lá. Então, poder é isso. A capacidade de deliberar, de decidir, de agir, de mandar, certo? Ou poder também é uma relação direta com a capacidade de se realizar algo. Aquilo que se pode ou se tem o poder de realizar ou de fazer. Quando você pode fazer alguma coisa, quando você pode realizar alguma coisa, então você tem o poder de fazer determinada coisa, certo? Então é até a faculdade é uma possibilidade de possuir a força física ou moral, ter influência. Então tudo isso aqui são exemplos de poder, certo? Então, por exemplo, tem determinado poder que um aluno não tem. Qual é um poder que um aluno não tem? E um professor tem? De passar de ano sem Mandar o titular. professor mudar a nota. Dá De aula. mudar, Furar a de fila e mudar a pegar nota, por exemplo. De mudar a nota, por exemplo, né, Kathleen? Eu E disse a dá gente tem Foi o poder, Gabi, foi Gabi. a gente tem o Gabi. poder de passar de ano sem ir pra final. Pois é. Muito Esse- difícil. Não, mas Wagner, o que Wagner falou está certo. Vocês têm esse poder de Você passar tem, de é ano isso que eu ia falar, sem você tem esse poder, só Pois é, estudar. só basta O querer. negócio é a gente Só usar basta, ele. só basta estudar, certo? Nesse caso eu já não quero. Porque eu sou humilde. Eu gosto de ir pra final com meus amigos. Então, poder é tudo isso. E também tem o sentido do poder físico, né? De ter força. Aqui, ó. Certo? Então, poder é isso. A capacidade de, quando você tem autoridade sobre algo, então você tem um poder sobre aquilo. Fazer que Sabendo isso, sobre as pessoas. sabendo isso, vamos entender agora o que seria a microfísica do poder. Micro, todo mundo sabe o que é, não sabe? É algo pequeno. Algo pequeno. Meu Poder, tamanho. a gente já descobriu o que é poder. A gente sabe o que é micro. E aí também a gente sabe o que é física. Então, o que seria a microfísica do poder? Quem faz ideia? Um pequeno poder da física. Não, mas foi um ponto de lógica. Wagner, tu é de que turma, Wagner? Sou do segundo. Segundo você? É. Lembra de mim, não, professor? Lembro sim, cara. Ah, tá. Ó, Ei, então, Wagner, fala um pouco distante aí do fone, pô, tá? Tá melhor agora? para Foucault, a sociedade moderna tornou-se complexa demais, transformando num monstro contra a pessoa humana, diversificando em forma ampla de poder. Essa mudança iniciou-se no século XVIII. Porque o que ele está dizendo aqui? Antigamente, aqui por volta do século XVIII, século XVII, em diante, voltando lá no tempo lá, a sociedade era uma coisa assim, menor, em menor número, portanto era muito mais fácil de um pequeno grupo controlá-la. Quando essa sociedade se expandiu, cresceu, se tornou ainda maior, né, por exemplo, agora o Brasil tem mais de 200 milhões de habitantes, então seria impossível um pequeno grupo só controlar 200 milhões, mais de 200 milhões de pessoas. E essas mudanças se deram a partir desse século XVIII aqui, ó.
o poder não se concentra mais no poder público, ou seja, no Estado e nas suas formas de repressão. Antes, todo o poder se concentrava na mão do rei, do imperador ou da igreja, né? Na Idade Média, por exemplo. Tudo se concentrava neles. Eles mandavam em tudo. Como tem um grande exemplo aqui, né, do rei Luís XIV da França, que ele disse: o Estado sou eu. Então, ele que mandava. Ele fazia e desfazia de tudo. Tudo acontecia apenas de acordo com sua vontade. Não existia ninguém que pudesse fazer algo que fosse contra a vontade do rei. Esse era assim que acontecia. Todo o Porque poder, todos eram subordinados a eles, né? todos Ao rei. ao rei. E o rei, se o rei falasse hoje que uma coisa é certa e amanhã ele mudasse de ideia, ele mudou de ideia e pronto. E é isso mesmo. Não tem, nada aconteceria com ele. Mas quem cometeu a coisa lá que ele disse que agora é errado, aí teria que aguentar as consequências, certo? Então, todo o poder da sociedade nesse tempo estava concentrado na mão de um ou de pouquíssimas pessoas, certo? O rei lá, do príncipe, da rainha, do pessoal lá do castelo lá, né, do reinado. Então, o poder está disseminado de forma ampla. Depois desse período, né, o poder foi disseminado, se espalhou em todos os setores da sociedade. De um porteiro de prédio ao guarda de trânsito. O poder se fragmentou e se fez muito mais eficaz. Hoje, se naquele tempo só quem tinha poder era o rei, o imperador, o papa, hoje é diferente. Hoje, o porteiro de prédio, hoje o guarda de trânsito tem poder. Acho que tem mais poder do que, talvez, ou tanto poder quanto o rei tinha naquele tempo. Porque ele pode, um guarda de trânsito hoje pode dizer que você não vai passar, vai dar uma multa em você, e é isso. Vai aprender seu carro. E se você não for, por exemplo, um promotor, um juiz, um político, né, que deu uma carteirada lá, é isso mesmo, acabou. Até que você prove que você estava certo e ele estava errado, a dor de cabeça se fez. Porque um mero civil não tem muita. Um Não civil, tem. às vezes, nem tem muita coisa, né? Ó, um exemplo recente foi aquele caso lá do Carrefour, né? É. Um segurança, um simples segurança. Claro. Não tem informação, tem um simples segurança. No caso 2, né? Se acharam tão poderosos por trabalharem numa grande rede de supermercado e tá colocando ordem lá que fizeram o que fizeram. Antigamente não, certo? Então, o poder na sociedade moderna, ele se espalhou, se fragmentou, ficou micro. Cada pessoa agora, cada grupo tem parte desse poder que antes pertencia apenas a um pequeno grupo. Então, ó, o poder se transformou em micropoderes e tornou o homem em escravo. Olha o que Foucault está dizendo. Quando esse macropoder, que pertencia apenas a um pequeno grupo de pessoas, se espalhou pela sociedade, ele fez com que o homem também se tornasse escravo. Não apenas só das instituições políticas, né? Mas de todas essas formas diversas de poder. Como assim? Como é que uma coisa tem a ver com outra? Esse poder se dividir, ficar micropoderes, cada um agora tem um pouco de poder, e o homem se tornar escravo. Quem faz ideia? Qual é a relação entre isso? Como é que uma coisa leva a outra? Professor, Foucault Fala, disse Gabriel. que isso começou no século XVIII, não foi? Foi, por aí. No século XVIII estava tendo a Revolução Industrial, então eu acho que teve muito isso de relação de poder e subordinação por causa do trabalho. Na verdade, a Revolução Industrial foi um pouco um pouco posterior a isso, né? Um pouco depois, século XIX, não? Não, foi Não, foi 18. século XVIII. Século Primeiro XIX? foi 18. Foi no final do século XVIII, Finalzinho do século 1700 XIX. alguma. Foi. Isso. Fala, Gabriel. Gabriel, levanta a mão.
Sabe? A Vanessa que levantou a mão, foi eu não. Eu não lembro mais quem foi que levantou a mão aqui. Eu sem querer. Foi. Vanessa, foi Vanessa. Fala, Vanessa. Ó, Eu a acho mais... que foi o Estado, né, era que mandava no homem. Então ele se tornava escravo, sei lá. Por quê? Ó, a gente vai explicar isso, certo? Ó, a maioria absoluta das pessoas contemporâneas, ou seja, de hoje, não tem preparo para o exercício do poder. São mini-ditadores, com vocação à opressão. É por isso que o homem se tornou escravo. Porque antes o poder se destinava a um pequeno grupo, né? Pequenino, um grupo mínimo de pessoas. E era eles que tinham todo o poder de controlar a sociedade. Quando esse poder foi sendo distribuído em toda a sociedade, percebeu-se que o quê? Que as pessoas não têm preparo para o poder. Por quê? São mini-ditadores. E o que acontece quando a gente vive rodeado de mini-ditadores? Fala, Edu. Paranoia rei, né? Eu Paranoico ia falar mais demais. sobre tipo, essa escravização aí do poder. Porque, tipo, nós, os civis, se nós não quisermos o presidente no poder, o Bolsonaro, a gente poderia fazer um impeachment, né? Pedir um impeachment. Só Sim. que ninguém sabe usar esse poder. É por esse motivo todos nós somos escravos dele, né? Foi isso que eu Tá, queria entendi. dizer. Não é bem por, não é muito por aí, não, Dudu. É o seguinte, ó. Se a gente vivesse hoje no Brasil, tivesse um ditador, as nossas liberdades já não seriam cesseadas, já não seriam diminuídas, já não seriam tolhidas. Seria. Agora, imagine a gente vivendo numa sociedade cheio de mini ditadores, em cada esquina tendo um mini ditador. Por que mini ditador, Gabriel? Porque esse poder agora foi fragmentado, foi dividido, foi compartilhado com mais e mais pessoas. Para quê? Para poder controlar a sociedade. Porque, como eu disse, seria impossível uma pessoa ou um pequeno grupo de pessoas conseguir controlar, por exemplo, o Brasil ou os Estados Unidos, com mais de 200 milhões de pessoas, ou a China, com mais de 1 bilhão de pessoas. Certo? Então, é preciso que esse poder seja dividido. E quando a pessoa ganha poder, os homens ganham poder, eles não têm o preparo para o exercício desse poder. Por quê? Porque eles são mini-ditadores. Por vocação à opressão. Foi, Gabi, desculpa. Levantei a mão, porque eu tô com a mão dormente já. Então, quando você falou assim... Ai, nossa senhora, tá bom. Quando você falou mini-ditadores, eu quis dizer assim, quando se dá o poder a alguém que nunca teve poder, aí essa pessoa não sabe usar o poder direito e acaba se tornando mini-ditadores, porque vai usar o poder na forma errada, né? No caso, como mais um autoritarismo do que uma ajuda. Exatamente. Quer conhecer um homem, dê poder a ele. Exatamente. Quer conhecer um homem, dê poder a ele. Então, mais uma vez, foi o caso lá do Carrefour. Né? Uma simples pessoa sem formação, sem grande relevância na sociedade, por assim dizer, mas ele tinha o poder, ele e a chefe dele lá, né, que estava filmando lá do texto, se sentia no poder de fazer o que fizeram. O erro foi ter matado ele, entendeu? Né? Certo? Então, é por isso que o homem agora, segundo Foucault, está se tornando um escravo. Porque em toda esquina agora tem um segurança lá que pode a qualquer momento, ó, um guarda de trânsito. Então, Um policial civil. um policial. Então aqui, ó, Foucault desenvolveu uma análise muito crítica a respeito das instituições. Não somente na compreensão do macropoder, ou seja, a grande instituição, o Estado político,
Ele não está preocupado apenas de analisar o poder que vem do Estado, ou seja, que vem dos deputados, né, em forma de lei, do presidente, da justiça. Ele não está preocupado apenas em analisar esse tipo de poder. O mundo não pode mais ser compreendido numa relação absoluta de macro-poder do governo, ou seja, não é só mais o governo que manda, que determina, que tem poder. Todo mundo hoje na sociedade tem um pouco de poder. Um porteiro, um professor, um vendedor, um guarda, um porteiro, um enfermeiro, um médico. Professor, um exemplo. O poder militarista, que a Polícia Civil está em cima da Polícia Militar, a Polícia Federal está acima da Polícia Civil e Militar, a Polícia Federal está acima dos outros, o Exército está acima de todos, e o governo está acima do Exército. Cada um tem um poder sobre o outro. Cada um tem um poder sobre o outro. Exatamente. Compreendido essa parte aqui? A gente vai falar mais sobre isso, mas... Posso prosseguir? Sim ou não? Alguma dúvida até aqui? Ô, Rubens, Não. eu estou com uma dúvida aqui mais particular. No caso, Foucault, ele seria um filósofo que vai contra o Estado e adota algum outro tipo de pensamento, tipo anarquista ou algo assim? Sim. Ah, ele é anarquista, então. Ele é marxista, né? Da corrente marxista. Então, o marxismo, ele é contra o Estado. Certo? Ok. Então, para frente. Pera, o marxismo é contra o Estado? Sim. Lembra da aula lá de política lá, que o objetivo Sim, do comunismo, no caso. Do Karl Marx é que primeiro é o comunismo, que é o primeiro socialismo para chegar no comunismo. Mas o caso chega a ser engraçado. Não vai haver Estado, não vai haver nada. Chega a ser engraçado, porque antes disso eles têm que fortalecer o Estado para depois destruir ele, né? Isso é outra história. Então, qual é a consequência de tudo isso? De quando o macro-poder se dividiu em micro-poder? É isso aqui, ó. O poder está em todos os lugares, vem de todas as partes. Antes o poder vinha só de uma parte, do imperador, do rei, do papa. O seu grande objetivo é controlar o comportamento humano. Ora, por que o poder foi dividido? Com um único objetivo. Ele foi dividido por apenas um objetivo, né, Wagner? Um minuto. Que é o quê? Controlar. Tornar a sociedade um pouco mais controlada. Dar limites a ela. Fala, Wagner. Eu posso fazer uma pergunta sem ser do assunto? Faça. É que, tipo assim, ó, trazer muita atividade, entendeu? Aí, porque eu tava com os problemas aqui em casa, eu vou começar a trazer tudo. Tá de boa? Beleza. Ok, Wagner. Então, ó, o poder vem de todas as partes. O seu grande objetivo é controlar o comportamento humano. Limitar a liberdade do homem. Por isso que o homem se tornou escravo. Reforçar a lógica de uma sociedade opressora. Fazer o homem se comportar como um animal doméstico, sem capacidade de reação, como se fosse um cachorro de senhora. Então, segundo a filosofia de Michel Foucault, essa é a grande consequência de quando o poder foi dividido. Ele buscou limitar a liberdade do homem, reforçando uma lógica opressora. O que é a opressão? Quando alguém tenta diminuir o outro, se acha acima dele, diz, eu estou acima, você está abaixo, você tem que me obedecer agora. Existe uma relação de hierarquia, de superioridade. Então, quem tem o mínimo poder já se acha superior ao outro e, portanto, pode usar todo o poder que tem para pisar no outro. Então, isso é opressão. Então, transformando o homem, como Foucault vai dizer aqui, ó, um cachorrinho de senhora, um cachorrinho de madame, aqui, ó. Um ser dócil, pacato, que não vai se rebelar contra a sua dona, vai fazer tudo o que ela quer.
acho que tu pode fazer. Então é isso aqui, ó. Ele entende mais ou menos isso, ó. A gente como um cachorrinho e aqui aquele que tem o poder. Quem é que tem o poder? Ele quer domar. Ninguém quer um cachorro em casa que não tenha, que não saiba se comportar, que faz tudo que o dono não quer, que mija fora do lugar, que estraga tudo, vai querer? Não. Mesma coisa é o poder político. Também não quer que a gente seja rebelde, seja anarquista, seja contra o governo. Então, ele dividiu o poder para que esse micropoder consiga domesticar o homem, botar ele nos seus... delimitar o que ele pode e o que ele não pode fazer. Então, ó, as pessoas interiorizam e são obrigadas a cumprir normas sem sentido, segundo Foucault. As normas que os homens seguem são sem sentido. Regras. Uma sociedade de leis. O síndico de prédio tem tanto poder como tinha o senhor feudal, lá no século XVII, século XVIII. Que é o senhor feudal, o senhor das terras, né? Pelo fazendeiro, posso dizer. Quem tinha terra tinha poder. Hoje o síndico de prédio tem tanto poder quanto. Um guarda de trânsito, um vigia tem tanto poder quanto tinha o senhor feudal naquela época. Certo? Então, ó, é estabelecida a disciplina geral por porteiros, enfermeiros, professores, diretores, secretários, guardas, enfim. O que não falta na sociedade é gente para escravizar o homem. Pessoas inferiores na escala social sobrepõem a todos na relação de poder. Então, Wagner está doente, aí Wagner chega lá no postinho de saúde lá, eu quero falar com a enfermeira. A enfermeira olha para ele, não vai com a cara dele, e assim, não vou lhe atender. Mas porque eu não vou, e pronto. Eu dava logo uma mãozada. Tô brincando, gente. Não sou machista. Não é? Se a enfermeira dizer assim, ó, e pedir pro guarda do posto retirar Wagner, o guarda do posto vai retirar Wagner. Porque ela tem um poder, né? Em cima aí. Porque tem esse poder. Aí eu quebrava os dois. Porque eu tenho um poder maior. Certo? Então, é isso. Um diretor da escola tem o poder de dizer, você não vai entrar hoje, você está reprovado, Rapaz, eu não vou pedir... na escola da gente, o negócio é diferente. É diferente, né? Mas ele tem esse poder. Se ele vai usar, aí é outra diferença. Mas que tem poder, tem. Certo? Enfim. Todos hoje têm determinado poder. E esse, normalmente, que tem esse poder, vai tentar usá-lo contra os demais. Então, ó, pergunta. Qual é o poder que mais atinge ao homem cotidianamente, ou seja, diariamente? Qual é o poder que está presentemente atingindo o homem, nos atingindo? Seria esse o micropoder? O micropoder, quem concorda com o Dudu? Se tiver certo, eu. Gente, me ajuda. Eu Alguém concordo discorda com o dele? Dudu, acho que faz sentido. Faz Também sentido? concordo com Concordo. Galera, Eduardo já viu essa aula. Já Se que ele tem não até na acertar, família ele esse se tipo de matar poder. e ir embora. Tipo, se mata, Eduardo, se tu não acertar. Mas é exatamente isso. Mas é exatamente Ivan, isso. chupa. O Vai micropoder. tomar, otário. Ou seja, quando a gente está na sociedade, a gente não faz as coisas ou deixa de fazer, a gente não é impedido de fazer, por exemplo, porque tem uma ordem lá do presidente, porque tem uma ordem do senador, porque tem uma ordem do governador, do prefeito. Normalmente, não. Normalmente a gente deixa de fazer, ou tem que fazer algo por causa do guardinha, por causa do policial, por causa da enfermeira, por causa do secretário, por causa do professor, do porteiro, entenderam? Normalmente, ou seja, os que menos têm poder. É evidente que um porteiro tem muito menos poder do que um prefeito. E um prefeito tem muito menos poder do que um presidente. Só que o presidente está muito distante da gente. O prefeito está muito distante da gente. Já o guarda não. O guarda está muito mais próximo. Então, por estar mais próximo, ele
Nós estamos mais expostos ao seu poder do que ao poder do prefeito, do senador, do deputado, do presidente, do governador. Compreenderam isso? Resumindo, o micropoder está em todos os lugares. Por onde a gente vai, sempre tem alguém que tem uma autoridade maior que a nossa. Exatamente. E vai querer usar essa autoridade dele para lhe domar, para lhe colocar nos trilhos, como um cachorrinho de madame. Ou talvez até a gente seja essa autoridade, dependendo do contexto. Depende do contexto. Exatamente. Depende do contexto. da posição em que a gente está, né? Exatamente. Se Gabi, Gabi tem um irmão mais novo, com certeza Gabi usa a autoridade dele acima do irmão mais novo. É, dar esse exemplo agora. Errado, Gabi. Aquele cascudo bem dado. É gêmeos, então não dá pra fazer isso muito bem. O senhor devia ter feito esse exemplo com o Eduardo. Mas depende, Gabro. Quantos segundos você é mais novo que ele? Ou mais velho? Acho que uns 12 minutos, vice. Aí. Caramba. Sou mais velho que tudo aqui, ó, 23. Achei que ia dizer 24. Ai, 24. Relações tão diversas que transformam o cotidiano numa verdadeira prisão. Ou seja, essas relações de poder, né, transforma, segundo Foucault, o cotidiano, o dia a dia, numa verdadeira prisão. Porque em todo lugar vai ter alguém para lhe dizer o que você pode ou não pode fazer. O motorista de ônibus que vai passar direto, que vai deixar você na parada. O cobrador que vai dizer que você não pode passar agora. Então, ó, não existe mais liberdade. Vivemos uma prisão a céu aberto, segundo Michel Foucault. E aí, vocês concordam com ele? Vivemos uma prisão a céu aberto? Claro, que nem nas escolas. A escola também é uma prisão, sabia? Porque, ó, vocês analisando direito aqui, na prisão? Na prisão tem um momento lá, né, do banho de sol, onde, em tese, você pode fazer o que se quer. Mas, Ei, Rubem. na verdade, tem sempre, né, alguém lá que vai dizer que você pode ou não pode fazer alguma coisa. Vou falar. Rubem. E essa pandemia também, que está tornando a gente prisioneiro na nossa própria casa. Pois é, tá? A pandemia é a grande opressora. Então, ó, o poder está em todo lugar. Faz parte, inclusive, da relação de gente oprimida, sem futuro na sociedade política. O poder envolve tudo, vem de todos os lados, inclusive de gente oprimida. Quem é o oprimido aqui? O que significa ser oprimido? Ser oprimido é aquele que é diminuído. Aquele que é diminuído, aquele que foi humilhado antes. Eu ia dizer que era que botava pressão, alguma coisa. Ou é obrigado a fazer uma coisa que não queira. Por exemplo, eu vou no, sei lá, no postinho de saúde e lá, e chego lá, o guarda diz que não tem mais ficha, eu digo, não, mas eu quero ficha, eu tô precisando, tô doente aqui todo dia. Eles, não. E chama a polícia para mim, tenta me prender e tudo. Ou seja, eu fui, de certa forma ali, eu fui oprimido. Só que depois eu saí daquele ambiente, eu sou médico, eu chego lá no... Médico não, né? Eu sou um engenheiro e vejo alguém no meio da rua assim e tento usar minha autoridade assim. Você sabe com quem você está falando, guardinha de trânsito? Ou seja, mesmo aqueles que um dia foram oprimidos, eles também basta ter a oportunidade para usar o poder que tem para oprimir o outro. Então, algum irmão chega no outro adotado e fala, você sabe com quem você está falando? Exatamente. Ele foi adotado, tá diminuindo ele. Esse aqui, ó, tá oprimindo de baixo. Aí, esse aqui, esse oprime de cima, tem sempre alguém querendo oprimir alguém. O opressor é sempre um oprimido de alguém. O oprimido é sempre o opressor de outro. Certo? Então, é uma cadeia sem fim. Vindo de todos os lados. O guarda de trânsito,
quando está trabalhando, ele se senta ali o máximo até chegar a Polícia Rodoviária Federal, que aí vai, assim, sai aí agora quem resolve aqui sou eu, até chegar, por exemplo, um ministro da Justiça, que é o chefe, por assim dizer, da Polícia Federal, ele sai daí, ou melhor, tem um agente, aí vai chegar o delegado e vai dizer, sai daí, agente, agora quem manda aqui sou eu, aí depois vai chegar o ministro dele, aí, sai daí, que quem manda agora sou eu, depois vai chegar o presidente, assim, que quem colocou tudo no cargo aí fui eu. Tem sempre alguém acima do outro e todos querendo exercer o seu poder. Por isso que, segundo Michel Foucault, não existe mais liberdade e por isso que vivemos uma prisão a céu aberto. Momento será. O poder, ao se fragmentar em micropoder, tornou-se, segundo Foucault, o quê? Deixa eu botar aqui a setinha. Tornou-se o quê? Mais eficaz e genérico. B. Mais eficaz e libertador. C. Mais eficaz e opressor. D. Mais eficaz e menor. E mais eficaz e concentrado. C. Eu chuto Eu vou no C também. C de Cristo também. Tá todo mundo C. falando C no chat. Todo mundo falando C. Né, Tem sim. certeza, pessoal? Uhum. Ah, eu Nossa. tô chutando, hein, gente? Só Ah, pra avisar. agora Rubens e sua atuação maravilhosa. Não, mas agora até eu tô na dúvida aqui C. Mas eu preciso. acho que não é C, não, vou opressor. Não é? Faz sentido? É, faz sentido não, gente. Por isso que eu vou nascer, eu quero errar, vão em outra. Gente, o professor falou de opressão a lá toda. Vocês realmente acham que não faz sentido? Eu Cara, acho. Estamos sendo irônicos, Gabriel, relaxa. C. Ah, tá. Ah, Todo pois. mundo disse C. Gente, não é essa C não. Ninguém vai escolher uma outra letra. Ninguém. Não, eu tenho ninguém, certeza que é a B, velho. Eu tenho certeza que é a B. Eu tô na B também, eu quero ir na B, mas tá todo mundo dizendo C. Você tinha essa letra, eu tô na Z. É, na Z. Então, ó. Eu acho que a Já pergunta sei. foi fácil. Eu acho que a pergunta foi fácil. Comparada à da última aula, né? Foi, filho? professor. Pô, mas a pergunta tava muito fácil, cara. Tava. Enfim, significa Ele que nem você esperou já... fazer a piada F de Cara, sem Foucault. vergonha. Faltou Eu acertei criatividade. de primeira, Rubens. Então, é assim mesmo, é assim mesmo. Parabéns pra vocês, né? Que identificaram logo aí, ninguém errou. Ó, então, para encerrar a aula, tem uma pequena historinha aqui. A relação da opressão vem de todos os lados. Então, é um pequeno textozinho sobre a raposa e o galinheiro. Deixa eu colocar logo aqui o raposa e o galinheiro. Ó. Fazendo uma analogia com o micropoder, a análise do micropoder de Foucault. Então, ó, vai dizer, a sociedade contemporânea, a sociedade atual, tem a seguinte lógica. Alguns lobos detêm um grande galinheiro. Eles colocam as próprias galinhas para cuidar do galinheiro, certo? Então, lobos cuidando de um galinheiro. E eles vão colocar as galinhas para cuidarem do próprio galinheiro. Com a seguinte promessa: as guardiãs do galinheiro serão as últimas a serem devoradas. Então, ele tem um lobo lá, com um galinheiro de 100 galinhas, ele elege 10 para tomar conta, para ser a guardiã do galinheiro, com a seguinte promessa: vocês serão as últimas a serem devoradas por mim. As galinhas aceitam ficar no galinheiro e serem comidas uma por uma, porque os lobos lhe oferecem milhos como alimentação, certo? As galinhas aceitaram o acordo lá, tá tudo bem, você vai nos manter vivos aqui, vai nos dar alimento, vai nos dar milho, ok. As galinhas imaginam que apenas os lobos podem lhe oferecer o milho. E se não tiver proteção do lobo, morrerão de fome. As galinhas lá se reuniram lá e pessoal, seguinte, é melhor a gente ser controlada pelos lobos
pois eles nos vão dar comida, e sem eles a gente iria morrer de fome, mesmo que eles vá nos devorando pouco a pouco. É melhor. Então, o grande trabalho a ser desenvolvido na sociedade política é mostrar às galinhas que elas mesmas podem produzir seu milho e que aquilo que os lobos oferecem não é naturalmente por bondade, mas porque a carne da galinha, com mais gordura, é mais saborosa. Então, qual é Isso aí me fez lembrar a analogia aqui com a sociedade atual? Isso me fez lembrar de The Promised Neverland. Isso me lembrou um pouco da teoria do keynesianismo, né? Que a gente estava discutindo isso no grupo há uns meses atrás. E também pega sobre como é que chama? Esse dinheiro que estão dando agora, né? Que eu esqueci o nome. Auxílio? Isso, gente, eu esqueci mesmo o nome. Que justamente esse auxílio, que faz parecer como se fosse uma bondade dada pra gente, só que é tudo para voltar para eles depois. Aí, que também é meio que pegando o assunto desse texto que o senhor deu agora. Então, tem a ver, Ana. Então, quem são as galinhas na sociedade? São as pessoas das classes mais baixas, dos trabalhadores e que têm menos poder. A gente, ou seja, nós. As galinhas aqui do texto somos nós, os seres humanos, os homens. As pessoas, são as pessoas. E dentre essas pessoas, vão ter algumas que o lobo vai eleger como as guardiões, ou seja, com aqueles que vão ter poder. Ou seja, os guardas, as enfermeiras, os diretores, os secretários. Um certo reitor de universidade. Exatamente. Certo? E eles vão fazer com que as demais galinhas, ou seja, os demais, acreditem que a gente depende deles. Esse é o trabalho deles, desse pequeno grupo. Fazer com que a gente acredite que a gente depende deles. E sem eles, nada certo. Mesmo que a gente saiba que se a gente depender dele, nosso destino vai ser esse aqui, ó. Vamos ser as últimas a serem devoradas. E o que é bem contraditório, né, professor? Porque o Estado só existe para servir a gente. Porém, existe para colocar a gente num papel de submissão a ele, não o oposto. Então, em tese era para ser isso, né? Só que inverteu, né? Inverteu. A causa virou efeito. O mais importante era a população, as pessoas, depois do Estado, mas que o Estado se tornou maior do que as pessoas. E hoje as pessoas acham que precisam do Estado. Mesmo o Estado distribuindo esse poder, pedaços desse poder para alguns, e aí quando a pessoa recebe parte desse poder, ele faz, opa, que bom, legal, gostei. Eu vou ser devorado, mas enquanto eu não sou devorado, eu vou oprimir um pouquinho aquele ali de baixo. As pessoas simplesmente se acomodam com isso. Se acomodam, entendeu? Compreenderam aqui o raciocínio? Sim, professor. Claro. Então, é mais ou menos isso aqui a aula de hoje, foi isso. Certo? Estou apresentando todos os lados, uma aula um pouco mais curta. Então, a próxima aula vai ser sobre racionalismo e empirismo. Eita, o Descartes tá vindo aí. Eita, essa... Cristão versus ateu. Certo? Vai ser sobre isso aqui. Então, a gente vai falar sobre o que é o racionalismo, o que é o empirismo, alguns filósofos racionalistas, alguns filósofos empiristas, o que um defende, o que o outro defende. E isso aqui vai ser na segunda-feira, né? E na quinta-feira à tarde, o quiz mais difícil de todos que eu já fiz. Esse aqui, eu quero ver vocês acertarem igual vocês acertaram no Momento Será, que assim...
Finalmente o Professor, desafio. respeite a gente, professor. Se não for estilo Dark Souls, nem querem. A próxima aula vai ser aqui ou no YouTube? A gente vê, o que é que vocês acham? É melhor aqui, Rubens. Professor, ia ser massa aqui, ia ser Aqui massa é melhor, Rubens. Ok? E a Quem concordar com isso, levanta a mão. entendeu? Eu tô achando que aqui tá melhor também. Tá. A briga ia ser melhor. A confusão. Aqui Pronto. podemos praticar nosso dom de falar. Fala, Vivi. Viviane, levanta a mão aí. Levanta a mão só pra dizer que quer aqui, né? Não, só pra dizer que foi nada não. Foi sem querer. Certo, que é então, isso? próxima aula, segunda-feira, às 10h15, certo? 10h15 da manhã. 15 minutinhos aí que é para vocês se acordarem, dar o tempo de tomar café. Aí a gente vai para essa aula aqui, e da quinta-feira à tarde, aí o bicho pega mesmo no quiz aqui, ó, o quiz mais. Se vocês completarem esse quiz aqui, eu vou dizer, vocês já podem. Já pode pegar o PH da filosofia. Podem se lascar no mundo. Podem dizer assim, eu entendo de filosofia, um pouquinho. Aí o senhor vai passar todo mundo. Ele nunca disse isso. Então, vou acabar aqui a gravação. Abraço. Façam a frequência, eu vou deixar já. Mais uma vez. Vou deixar a frequência aqui já. E todo mundo já sabe que a filosofia esteja com... Vosco. Olha o que Kathleen tá fazendo aí no vídeo. Aí gosta de aparecer. Ela... Bota ela.